Caros irmãos, mais uma nova polêmica envolvendo a família Valadão. Novamente, Ana Paula Valadão Bessa vem às redes sociais expor situações de sua família, do ministério que seu pai, o pastor Márcio Valadão, liderou e ainda participa, no qual Ana Paula foi criada. Por ser um expoente no meio gospel, suas falas e atitudes, quando negativas, reverberam mais alto do que deveriam e já ter se envolvido em vários episódios polêmicos, como engatinhar feito um leão num show, criticar pastores por excesso de peso num congresso, entre outros. Recentemente houve um episódio onde um fã pediu ajuda em uma live e, em tom de deboche, a cantora mandou procurar a Lagoinha, dizendo que lá eles têm muito dinheiro, alfinetando seu irmão André Valadão, que hoje está à frente do ministério com quem teve sérias desavenças. Neste vídeo, fala de sua relação à autoridade dos pais, de sentir que sua decisão em formar sua família longe da igreja não teria agradado e, o mais grave, ensina que as próximas gerações devem ser mais livres do que a dela e os filhos não devem nada aos pais. A pergunta que fica é: são conclusões humanas da cantora baseadas em suas experiências pessoais ou orientação de Deus aos seus questionamentos sobre hierarquia? Assista o vídeo e tire suas próprias conclusões. Inveja, falsas culpas e ídolos do coração. A inveja é um sentimento pecaminoso que só existe quando a gente admira alguma coisa. Aquilo que a gente condena não provoca inveja. A gente só tem inveja daquilo que a gente quer igual ou até melhor, mais do que a outra pessoa. E a falsa culpa? Eu convivi com a falsa culpa por muito tempo, das pressões, das cobranças silenciosas, cobranças que eu mesma não tinha percebido até olhar por fora, muitos anos depois olhando pra trás e percebendo que era como uma âncora, um peso que me prendia e eu arrastava. Isso me trouxe depressão e um sentimento de estar traindo o meu pai, traindo as expectativas deles ao me casar, inclusive, e deixar geograficamente a cidade natal e a estrutura na qual a minha família de origem havia construído um legado que eu entendia que eles esperavam que eu fizesse parte. Ao sair disso e construir a minha própria história com meu marido, eu me tornei uma traidora. E isso mesmo que eles talvez não tenham consciência, atitudes demonstram que quando eu já não sou mais parte do que também é deles, do que também os enriquece, eu me tornei uma competidora. Eu não carrego mais essa falsa culpa e eu quero libertar muitas outras pessoas. Você não traz seus pais, quando você se casa com seu cônjuge, constrói uma nova história e um novo começo. Outra coisa que acontece que a gente confunde muito inveja com falsa culpa é a idolatria no coração. Os falsos deuses eles nos fazem pensar que nós estamos presos a eles, devendo adoração, devendo a eles um sentimento de dívida, de devoção, de dedicação e um sentimento de dependência, como se nós não pudéssemos ser felizes se nós não estivermos alinhados ao que eles esperam também de nós. Eu fui presa há muito tempo por ídolos no meu coração, tanto figuras familiares quanto estruturas do meu passado, que eram estruturas muito boas, que proviam para mim, que me traziam segurança, que me traziam proteção, tudo que Deus, o único com D maiúsculo, quer fazer por nós e somente Ele pode fazer perfeitamente por nós. Então eu quero libertar pessoas aqui hoje também, para que vocês entendam que nós não precisamos depender de nenhuma estrutura, de nenhuma outra pessoa, ser humano, seja ele quem for na nossa vida. E o que é que a gente faz quando a gente se descobre não invejoso, mas falsa culpa e ídolos no nosso coração, nos oprimindo, nos arrastando, nos prendendo, talvez no passado, ou até no futuro, uma expectativa de futuro, eu não sei qual é o seu ídolo do coração, ou qual é o seu peso de falsa culpa que você precisa deixar para trás. Bem, eu quero te dizer que pessoas que a própria palavra de Deus nos comanda a honrarmos pelo resto da vida, com pai e mãe, nós vamos colocá-los no devido lugar, não mais no lugar de deuses do nosso coração. Eles são pessoas para receberem o nosso amor, o nosso perdão sempre, o nosso carinho, o nosso cuidado, se eles precisarem de qualquer coisa, mas nós vamos olhar com gratidão por todos os acertos, não vamos levar em conta os erros, no sentido de que a honra para eles depende dos acertos ou erros, não, mas vamos olhar para a posição que eles ocupam na nossa vida. Eles podem até errar, mas eu não vou pecar por causa do pecado do outro. Então, se Deus colocou o pai e mãe para serem honrados ao longo da vida, não mais no sentido de obediência, mas no sentido de dar a eles o devido respeito pela posição que ocupam diante de Deus para comigo, para sempre, isso vai facilitar com que eu também faça a separação da pessoa do meu pai, a pessoa da minha mãe, da posição que eles ocupam. Eu não sei qual é a sua história com seu pai, com sua mãe, mas isso também te liberta e te ajuda a fazer uma convivência saudável. Talvez não mais com o pai, que chama pelo nome do seu pai, ou com a mãe, chama pelo nome da sua mãe, mas não com essas pessoas que você citou o nome, mas com a posição que eles ocupam. E assim, ainda na velhice, quando eles mais precisam de nós estaremos prontos para ajudar no que for preciso, ainda que a gente não possa pedir perdão por aquilo que a gente não pecou, sabe, Joinha? A gente não possa mais assumir colheitas que foram eles que plantaram. Essas coisas a gente tem que deixar com cada um lidando por si. Inclusive, diante de Deus, cada um vai dar conta exatamente disso, de si. Outra coisa que ajuda muito, né, é você saber o que é a reconciliação. A reconciliação ela é diferente do perdão, porque o perdão, ele é obrigatório para qualquer pessoa, mesmo que a outra pessoa jamais reconheça que errou com a gente. Mas a convivência, ela tem que ser feita com limites saudáveis. Assim como José, que perdoou seus irmãos, depois de mais de 17 anos sem vê-los, colocou-os numa vila muito boa lá em Gósen, mas ele não os trouxe para morar no palácio com ele no Egito. Depois de muitos anos, que quando Jacó morreu, ele novamente liberou perdão sem cobrar nada deles, mas não voltou a conviver. A convivência, ela não é obrigatória. Assim eu te liberto como eu tenho sido livre e todo o ídolo do coração seja quebrado em nome de Jesus e a gente possa viver novos relacionamentos em novas bases de liberdade. Vamos fazer como Raquel, mãe de José, e vamos enterrar finalmente os ídolos que trouxemos da casa dos nossos pais debaixo do cavalo de Siquém. Deus abençoe. Estava contando pro pessoal algumas coisas que eu aprendi com muitas dificuldades para que eles possam construir a partir do meu teto, né? Que a próxima geração seja mais livre em nome de Jesus. E eu vou fazer algo bem espontâneo aqui, tá? O Benjamin vai me ajudar a completar a lição, né? Porque além de eu viver livre, eu quero que meus filhos sejam livres. Então, Beni, não esquece. Eu te amo. Hã? Eu te amo. O que mais você não pode esquecer? Não te devo nada. O quê? Eu não te devo nada. Uau.
Faça isso. Seja livre e crie filhos livres para se tornarem adultos maduros, independentes e livres. Beijo. Deus abençoe.